Numa noite chuvosa na Bahia, a vida de Dona Helena Carvalho, de 69 anos, muda para sempre. Após décadas de silêncio e sacrifício, sua filha Camila exige que ela organize uma festa luxuosa para 18 pessoas. O que parecia apenas mais um pedido se transforma na faísca de um drama que revela dívidas escondidas, ressentimentos e segredos de família. Pela primeira vez, Dona Helena diz não e decide partir em uma viagem misteriosa pelo oceano em busca de respostas sobre o desaparecimento do marido João. No caminho, ela encontra pessoas enigmáticas, recebe sinais estranhos e descobre que a verdade pode ser muito mais sombria do que imaginava. Quer saber como essa jornada de coragem e mistério se desenrola? Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente o que você faria no lugar dela. Agora venha comigo e entre na história que começa com uma simples recusa, mas que vai mudar tudo. Naquela noite de dezembro, o vento soprava com uma força quase sobrenatural. A chuva caía em rajadas que batiam contra as janelas antigas da casa de Dona Helena Carvalho. Localizada no alto de uma falésia na Bahia, a casa carregava a marca do tempo. A madeira das portas estalava a cada rajada de vento e o cheiro do mar invadia todos os cômodos. Dona Helena sentava sozinha em sua sala com um xale sobre os ombros e um olhar distante. Aos 69 anos estava acostumada ao silêncio e às memórias que rondavam o espaço. O som das ondas quebrando contra as pedras era seu único companheiro fiel desde que seu marido João desaparecera em uma viagem marítima há 3 décadas. O telefone antigo instalado no corredor que ligava a sala à cozinha começou a tocar. O som estridente ecoou pelo casarão e quebrou a tranquilidade pesada da noite. Dona Helena hesitou antes de atender. Sabia que nenhuma ligação traria notícias para ela mesma, mas quase sempre exigências que vinham de fora. Ao colocar o aparelho no ouvido, ouviu a voz da filha Camila, clara e dura como sempre. Mãe disse: Camila, precisamos falar sobre a noite de Ano Novo. A família de Eduardo virá e serão 18 pessoas. Nada mais natural que a ceia aconteça aí na sua casa. Você tem espaço e tempo para preparar tudo. Dona Helena sentiu o peito apertar. O pedido soava mais como uma ordem. Era como se sua vida existisse apenas para servir às vontades da filha e do genro. Durante décadas ela havia sido a base silenciosa, sustentando estudos, ajudando nas contas, cozinhando festas e assumindo sacrifícios. O tom de Camila mostrava que nada havia mudado. 18 pessoas, repetiu lentamente Dona Helena como se testasse a força daquelas palavras. Não é tanto assim, respondeu Camila com descaso. A senhora sempre conseguiu preparar o Natal quando eu era criança. E ninguém assa um pernil como a senhora. Vai ser simples. As imagens vieram em avalanche. Dona Helena lembrou-se das longas madrugadas na cozinha, dos dedos queimados das panelas, pesadas das reclamações de parentes, que nunca estavam satisfeitos. Lembrou-se do olhar sempre apressado de Camila e do riso condescendente de Eduardo. Lembrou-se de como sempre se anulava em nome do dever de mãe. Não sou sua empregada, disse baixinho, mas firme. Camila riu do outro lado da linha. Oh, mãe, não seja dramática. É só uma ceia. Eduardo cuidará do vinho, eu cuido da decoração. Vai ser fácil. Mas Dona Helena sabia que não seria. Eduardo beberia metade das garrafas antes de chegar à mesa. Camila distribuiria ordens sem erguer um dedo. Todo o peso cairia sobre ela como sempre. Por anos a culpa e o amor mal compreendido a fizeram aceitar. Mas naquela noite o barulho da tempestade parecia dar voz ao que estava preso em seu peito. Sentiu um peso diferente, como se estivesse diante de uma encruzilhada que não poderia mais ignorar. Camila insistiu. A família já está contando com isso. Se a senhora recusar, todos ficarão ofendidos. Eduardo vai ficar furioso. Então que ele fique, retrucou Dona Helena com calma, mas com uma dureza que surpreendeu até a si mesma. O silêncio que se seguiu pareceu alongar-se por minutos.
Do outro lado, Camila soltou um suspiro irritado. Mãe, a senhora não entende o quanto me expõe com esse tipo de atitude. Eles admiram a senhora. Vão achar que perdeu o juízo. Admiração, repetiu Helena em pensamento. Quantas vezes ouvira aquela palavra, mas nunca sentira na pele. Sempre se sentira ousada, nunca reconhecida. Sem esperar por resposta, desligou o telefone. Pela primeira vez em muitos anos, teve a coragem de encerrar uma conversa no meio. O barulho do mar e do vento pareceu preencher o espaço deixado pelo silêncio da linha. Dona Helena levantou-se devagar e foi até a janela. Observou o mar agitado, as ondas se chocando com violência contra os rochedos. Aquela fúria parecia ecoar dentro dela. Tocou o vidro frio e sussurrou: "É hora." Não sabia exatamente do que era a hora. Não tinha ainda um plano. Mas tinha certeza de que não aceitaria mais aquele papel de serva disfarçada de mãe dedicada. O medo sempre esteve presente, mas junto com ele surgia agora uma chama de coragem. Naquela noite foi dormir com um estranho senso de paz. Sonhou com navios cortando a escuridão, com vozes que vinham do horizonte, com um chamado que ainda não compreendia. Ao amanhecer sentiu clareza. Sabia apenas que não ficaria para organizar um banquete que a esmagaria outra vez. Mas para onde iria? Como faria isso? Essas perguntas ficaram suspensas no ar como nuvens pesadas. O coração batia acelerado ao imaginar a filha tentando convencê-la novamente, ou a reação da família diante de uma negativa definitiva. Mesmo assim, dentro dela havia uma certeza inabalável. Pela primeira vez tinha dito não, e esse não soava como um início. O que viria depois ainda era um mistério, mas parecia maior do que ela própria. O telefone voltou a tocar insistente. Ela deixou que o som ecoasse até se fundir ao rugido do vento. A tempestade continuava do lado de fora, mas dentro dela algo já estava mudando. E era apenas o começo. Na manhã seguinte ao temporal, o sol apareceu tímido entre nuvens pesadas. A luz amarelada atravessava as cortinas da cozinha e iluminava o vapor do bule de chá sobre a mesa. Dona Helena estava sentada sozinha diante da porcelana gasta que a acompanhava há tantos anos. Seus olhos cansados refletiam uma firmeza rara. O silêncio da casa parecia mais leve do que em outras manhãs, como se o vento da noite tivesse levado consigo parte da opressão que sempre habitava aquelas paredes. Enquanto bebericava o chá, seus pensamentos voltavam à conversa com Camila. Cada palavra da filha soava como um comando, cada argumento carregava a velha convicção de que a mãe existia apenas para servi-la. A ferida antiga se abriu de novo. Pela primeira vez, porém, em vez de resignação, ela sentia revolta. Levantou-se da cadeira e caminhou até a sala. Ali, perto da lareira apagada, havia um armário de madeira onde guardava lembranças e documentos. Com as mãos trêmulas, abriu a porta rangente e retirou um pequeno livro de capa de couro já desbotada. Era o seu velho caderno de anotações. Havia começado a escrevê-lo quando ainda trabalhava como professora. Anotava cada gasto, cada entrada de dinheiro, cada empréstimo. O hábito se manteve ao longo dos anos. Sentou-se na poltrona e abriu o caderno. As páginas estavam cheias de números escritos em caligrafia firme. Linha após linha revelava uma vida de sacrifícios silenciosos. Ao ler aqueles registros, Dona Helena sentiu como se estivesse percorrendo novamente sua própria história. Estava lá o valor pago quando Camila perdeu a bolsa de estudos na universidade. Uma quantia alta que quase esgotou as economias que João havia deixado. Estava lá também o dinheiro entregue a Eduardo para salvar seu negócio fracassado de importação de peças de carro. A anotação era clara com data e valor. Nada havia sido devolvido. Continuou folheando. Cada página trazia uma lembrança amarga. O conserto do carro do casal, o aluguel atrasado em São Paulo, o empréstimo para comprar móveis novos.
as despesas de festas de aniversário e ceias de Natal. Sempre ela assumindo, sempre ela arcando, sempre ela se anulando. Os números não mentiam. Em 10 anos, havia gasto mais de 30 mil reais para manter Camila e Eduardo em pé. 30 mil que poderiam ter sido usados para reparar o telhado da casa para uma viagem sonhada ou simplesmente para garantir tranquilidade na velhice. Em vez disso, restava-lhe apenas uma mansão decadente e um corpo cansado. Encostou as costas na poltrona e levou a mão à boca, como não havia enxergado antes. Como permitira que os anos passassem sem perceber o esvaziamento da própria vida. Lágrimas brotaram, mas ela as conteve. Não queria mais chorar por algo que não mudava nada. O telefone tocou de novo na sala ao lado. Demorou alguns instantes antes que decidisse atender. Já sabia quem era. "Mãe, a senhora enlouqueceu", exclamou Camila sem cumprimentos. "Eduardo está furioso. Meus sogros já confirmaram viagem. O que vou dizer a eles?" Dona Helena respirou fundo. "Eu já disse que não serei anfitriã desta vez. É egoísmo", retrucou a filha. "A senhora sempre nos ajudou. Sempre foi nosso apoio. Agora, quando mais precisamos, decide virar as costas." Egoísmo, repetiu Helena em voz baixa. Quantas vezes mulheres ouviram essa palavra só porque decidiram se colocar em primeiro lugar? Sentiu uma onda de indignação. "Eu dei tudo a você, Camila", disse com firmeza. "Meu tempo, meu dinheiro, minha juventude. Vendi meu anel de casamento para ajudar você a pagar a entrada de sua casa. Trabalhei noites inteiras para sustentar seus estudos. Quando Eduardo quebrou a empresa, fui eu que abri a bolsa sem hesitar. E quando foi que vocês me devolveram algo?" Do outro lado da linha houve silêncio. Camila engasgou por um instante, mas logo respondeu com amargura. "Família é isso. Família se ajuda." "Ajuda é mão dupla", replicou Helena com a voz firme. "Você nunca me perguntou se eu precisava." As palavras ecoaram pelo corredor como se a própria casa confirmasse sua verdade. Por um momento, Camila ficou calada. Depois disse com ironia: "Então a senhora vai simplesmente abandonar sua família por orgulho." "Não por orgulho. Por sobrevivência", respondeu Helena antes de desligar o telefone. As mãos tremiam, mas seu coração batia forte. Pela primeira vez havia falado em voz alta o que estava preso por anos. Não era apenas uma recusa a preparar um jantar. Era um grito contra uma vida inteira de submissão. Levantou-se e caminhou até a lareira. Acima dela havia um retrato antigo de João com olhar sereno. Helena fitou a imagem por longos minutos. Quantas vezes buscara forças naquela lembrança? Ele se fora no mar, deixando a ela a tarefa de criar sozinha a filha. Tinha prometido ser mãe e pai. Cumpriu a promessa, mas pagou caro. Segurou o caderno de anotações contra o peito. Cada número ali escrito era testemunha de sua entrega. Não eram apenas contas, eram pedaços de sua vida. Compreendeu que não queria terminar seus dias apagada em meio a dívidas emocionais. A chuva havia cessado e o ar estava limpo. Abriu a janela e deixou a brisa entrar. Sentiu-se mais leve, mas também inquieta. A recusa ao jantar era apenas o primeiro passo. Agora precisava decidir o que faria de sua vida. Sentou-se de novo e passou as mãos pelo caderno. Os números não a feriam mais, pelo contrário, davam-lhe clareza. Eram a prova de que tinha o direito de escolher outro caminho. Pela primeira vez, começou a imaginar um futuro que não estivesse preso às exigências de Camila. No fundo do coração, sabia que algo maior se aproximava. Não era apenas uma ruptura familiar. Era um chamado para olhar além das paredes da casa, além do mar que rugia lá embaixo. Como se a vida estivesse lhe oferecendo uma segunda chance. Dona Helena fechou o caderno com decisão. O próximo passo ainda era incerto, mas ela já não duvidava de que precisava sair dali.
A tempestade da noite anterior parecia ter aberto uma fresta na prisão em que vivera por tanto tempo. E no silêncio renovado daquela manhã, a pergunta surgia com mais força: para onde ir? Como começar de novo? Essas respostas ainda estavam distantes, mas o coração de Dona Helena já apontava para uma direção. E era apenas questão de tempo até que ela desse o próximo passo. Os dias seguintes correram lentos, mas dentro de Dona Helena algo se movia com velocidade. O eco da última conversa com Camila não a abandonava. Cada frase repetia em sua mente, mas em vez de trazer culpa, trazia confirmação. Pela primeira vez percebia que não estava mais disposta a viver como sempre vivera. A recusa ao jantar de Ano Novo havia sido apenas o início. Precisava ir além. Naquela mesma noite abriu a gaveta antiga do escritório onde guardava papéis que quase nunca usava. Sob contas vencidas e cartas esquecidas, encontrou o passaporte. Tinha renovado o documento anos antes, sem saber ao certo porquê. Camila havia rido ao descobrir, dizendo que aquilo era inútil, que uma senhora sozinha jamais teria coragem de viajar. Mas Helena o guardara. Agora, ao tocar a capa azul desbotada, sentiu um arrepio. Era como se o futuro estivesse se materializando em suas mãos. Com o passaporte sobre a mesa, buscou também a pequena caixa de lata escondida no fundo do armário da cozinha. Dentro havia notas e moedas que juntara com disciplina ao longo de anos. Não era muito, mas era suficiente. Guardara aquele dinheiro sem contar a ninguém, nem mesmo à filha. Era seu segredo, sua reserva silenciosa para um dia que talvez nunca chegasse. E agora estava ali pronta para ser usada. Passou horas olhando para o mar pela janela da sala. As ondas batiam contra as rochas, a espuma se espalhava e recuava. Havia nele um convite e um aviso. Sair significava enfrentar o desconhecido, talvez sozinha, talvez sem garantias. Mas ficar significava se entregar outra vez às correntes invisíveis da dependência da filha. Entre o medo e a coragem começava a vencer. No mercado da vila, alguns dias depois, ouviu um comentário que lhe pareceu um sinal. Duas senhoras falavam que a antiga agência de viagens perto da estação havia reaberto com um novo dono. Helena lembrou que passara pela porta semanas antes e vira as janelas empoeiradas. Agora parecia que o destino a chamava para atravessar aquele limiar. Na tarde seguinte, vestiu seu casaco mais arrumado, ajeitou os cabelos brancos em um coque simples e desceu a ladeira até a cidade. O vento trazia cheiro de maresia e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando chegou à pequena praça, viu a placa nova pendurada sobre a porta. Agência Andrade. A madeira ainda brilhava. Parou por um instante diante da entrada insegura, e se rissem dela, e se achassem absurdo que uma senhora como ela pedisse uma viagem, mas algo mais forte que a dúvida a empurrou. Empurrou a porta e entrou. O sino sobre a moldura tocou suavemente. O cheiro de papel e tinta fresca tomou o ar. Atrás de uma mesa de madeira estava um homem alto de cabelos escuros com fios grisalhos e olhos que pareciam penetrar fundo em quem o encarava. Ele se levantou de imediato e inclinou levemente a cabeça. "Boa tarde", disse com voz calma. "A senhora é Dona Helena Carvalho, não é?" Helena estremeceu. "Sim, mas como sabe meu nome? Sou Lucas Andrade. Cuido deste lugar há alguns meses. Todos na vila conhecem a senhora mesmo sem realmente conhecê-la." A resposta a deixou ainda mais desconfortável, mas também intrigada. Aproximou-se devagar da mesa e disse as palavras que tanto pesavam em sua boca. "Quero viajar." Lucas a observou em silêncio por alguns segundos. Depois sorriu discretamente. "Então a senhora veio ao lugar certo. Tem algum destino em mente?" "Não sei", confessou Helena. "Quero apenas sair daqui. Longe. Por mar." Ele abriu uma gaveta, retirou uma pasta e espalhou papéis sobre a mesa. Eram rotas, nomes de portos, datas: Rio de Janeiro, Lisboa, Nova York e Halifax. Helena passou os olhos por cada opção, até que um deles chamou sua atenção.
Uma travessia longa pelo Atlântico partindo de Recife, atravessando o oceano em direção ao norte. O navio zarparia em 3 semanas justamente na noite de lua nova. É esse, murmurou ela quase sem pensar. Lucas ergueu o olhar. É uma escolha ousada. Poucos se arriscam a viajar sozinhos. Mas acredito que será adequado para a senhora. Enquanto ele preenchia documentos com escrita firme, Helena assinou onde lhe indicava. Suas mãos tremiam, mas o coração batia com firmeza. Ao final recebeu um bilhete com a data de partida. 3 semanas. Saiu da agência em estado de torpor. A praça parecia mais viva que nunca. As pessoas andavam, riam, compravam frutas nas barracas. Mas para ela tudo soava distante. O mundo inteiro parecia pequeno diante do que a esperava. Guardou o bilhete na bolsa e apressou os passos de volta para casa. Ao chegar, escondeu o documento no fundo da gaveta do escritório debaixo do velho caderno de anotações. Sentou-se e respirou fundo. O relógio da parede marcava as horas em silêncio. Dentro de 3 semanas, deixaria tudo para trás. Na manhã seguinte, começou os preparativos. Discretamente separou roupas que seriam úteis, documentos, pequenos objetos que carregavam valor pessoal. Um lenço bordado por sua mãe, o colar simples que ganhara no casamento, alguns livros de bolso. Cada peça colocada na mala representava uma escolha, um desprendimento. Era como se desmontasse pouco a pouco a prisão invisível que aprendia ali. Mas não poderia esconder seus movimentos por muito tempo. Alguns dias depois ouviu o barulho de um carro entrando na propriedade. Pela janela reconheceu a silhueta de Camila saindo apressada do veículo. O coração disparou. Não tivera tempo de esconder a mala que deixara aberta sobre a cama. A filha entrou sem bater como sempre fizera. O olhar logo pousou na mala semiaberta. — O que é isso, mãe? — Minhas coisas, respondeu Helena com calma. Camila arregalou os olhos. — Não pode estar falando sério. Vai mesmo nos abandonar, vai fugir. — Não estou fugindo, disse Helena. Estou escolhendo viver. A voz da filha subiu de tom. E a família? E eu? E Eduardo? O que vão dizer de mim? Vai me expor diante de todos. Helena caminhou até a escrivaninha, abriu o caderno de anotações e o colocou sobre a mesa diante de Camila. Olhe, estão aqui todos os valores que dei a vocês. Estão aqui os anos em que me anulei. Mais de 30 mil reais. Tudo para vocês. Nunca recebi nada de volta. Camila folheou as páginas com expressão de choque. Mantinha registros. Que crueldade! Não é crueldade, é prova. É minha vida registrada em números. Os olhos da filha se encheram de lágrimas, mas não eram de arrependimento. Helena conhecia bem aquele jogo. Era a velha tentativa de manipular pelo choro. Você não pode me deixar com essa responsabilidade. Não posso enfrentar sozinha a família de Eduardo. Então talvez esteja na hora de vocês aprenderem a se virar. A voz da mãe foi firme, sem espaço para discussão. Camila ficou imóvel por alguns segundos, depois atirou o caderno sobre a mesa e disse com raiva: Se for embora, não conte comigo. Não espere perdão. Vai se arrepender. Helena abriu a porta. Então assim será. A filha saiu em fúria, batendo a porta com força. A casa estremeceu com o impacto, mas Helena permaneceu calma. Fechou a mala e a trancou. Sentia que cada passo rumo ao desconhecido era um passo rumo a si mesma. Nos dias seguintes voltou a preparar silenciosamente a partida. Organizava a casa, separava documentos, escondia o bilhete em lugares seguros. Ao mesmo tempo sentia a tensão aumentar. O relógio corria. 3 semanas pareciam curtas demais e longas demais ao mesmo tempo. Na última noite, antes da viagem, não conseguiu dormir. Andou pelos corredores da casa iluminada apenas por uma vela. Sentia como se a mansão estivesse viva, observando seus movimentos. O soalho rangia, as paredes respiravam. Ao passar diante do retrato de João, parou e murmurou: O que você pensaria de mim?
Me chamaria de egoísta ou diria que finalmente estou acordando. Não houve resposta. Apenas o som distante das ondas quebrando contra as rochas. Mas dentro dela havia uma resposta clara. Estava preparada. E quando o sol nasceu, soube que não havia volta. O bilhete em sua bolsa marcava a contagem regressiva. E cada minuto que passava a aproximava do navio que mudaria sua vida para sempre. O dia da partida chegou mais rápido do que Dona Helena imaginava. Na manhã da viagem, o céu estava coberto por nuvens cinzentas e o vento soprava forte sobre o porto de Recife. O cheiro de sal, carvão e madeira molhada se misturava no ar. Ao descer do táxi que a trouxe da estação, ela ergueu os olhos e viu o navio diante de si. Imenso negro com chaminés soltando fumaça. Parecia mais um animal vivo do que uma embarcação. Segurando firme a mala, subiu a passarela junto a dezenas de outros passageiros. Famílias com crianças chorando, casais animados, viajantes solitários como ela. Cada passo era pesado, mas também libertador. Sentia que deixava para trás não apenas a cidade, mas também uma vida inteira de silêncio e obediência. Um comissário uniformizado conferiu seus papéis e a conduziu até a cabine. O corredor era estreito e cheirava a óleo e polidor. Quando a porta se fechou atrás dela, Helena pousou a mala e respirou fundo. O quarto era pequeno, com uma cama estreita, uma escrivaninha simples e um olho de boi que revelava o mar cinzento. Foi então que notou um objeto sobre a mesa. Um livro de capa de couro escura gasto nas bordas. Aproximou-se com estranhamento. Não lembrava de ter colocado aquilo ali. Ao abrir a capa, gelou. Gravadas em letras simples estavam suas próprias iniciais HC. Passou os dedos sobre o relevo e sentiu um calafrio. As páginas estavam em branco, mas havia algo de inquietante naquilo. Colocou o livro de volta sobre a mesa, fechou os olhos e respirou fundo. Podia ser coincidência, mas parecia mais um sinal de que sua viagem não seria apenas uma fuga, e sim o início de algo maior. Um apito profundo ecoou pelo navio. O convés tremeu sob seus pés. Helena correu até o olho de boi e viu o cais se afastando. O porto diminuía, as casas pareciam brinquedos, as pessoas se tornavam pontos invisíveis. Lá fora o mar se abria em toda a sua vastidão. Era oficial. Ela estava partindo. Naquela noite, o salão de jantar estava iluminado por lustres dourados e vozes animadas. Helena escolheu uma mesa discreta no canto e tomou uma tigela de caldo. Observava os passageiros rindo, brindando, contando histórias. Então sentiu um olhar sobre si. No fundo do salão, um homem de uniforme escuro estava sentado sozinho. Sua postura era ereta, seu rosto marcado por linhas severas. Era o capitão. Por um instante, seus olhos se fixaram nela. Longos segundos se passaram até que ele inclinou levemente a cabeça em reconhecimento. Helena desviou o olhar assustada, mas o coração disparou. Após a refeição, caminhou até o convés. O vento cortava seu rosto, o mar refletia a lua. Encostou-se no corrimão e deixou o ar frio preencher os pulmões. Estava finalmente livre, mas também vulnerável. Ouviu passos atrás de si. Virou-se e encontrou o mesmo homem, agora bem próximo. "Boa noite", disse ele com voz firme. "Boa noite", respondeu Helena, tentando soar tranquila. Seus olhos a encararam profundamente. "A senhora é Dona Helena Carvalho, não é?" "Sim, sou eu." O capitão assentiu. "Ramos. Capitão Ramos." Helena aguardou em silêncio até ouvir a frase que mudaria tudo. Seu marido navegou uma vez no Ardent, não foi. O nome bateu nela como um trovão. O Ardent. O navio em que João desaparecera tantos anos antes. "Sim", sussurrou ela com dificuldade. "Como sabe disso?" "Porque eu estava lá", disse ele com calma. O convés pareceu girar sob seus pés. Helena agarrou-se ao corrimão. "O que quer dizer com isso?" O capitão desviou o olhar para o mar escuro e voltou a encará-la. "Não posso falar agora. Mas saiba que esta viagem não é apenas através do oceano.
É também através do seu passado. Esteja preparada para o que vai encontrar. Antes que ela pudesse reagir, ele se afastou, deixando a viúva sozinha sob o vento cortante. De volta à cabine, Helena encontrou o livro novamente sobre a mesa. Abriu as páginas em branco. Por um instante pensou ter visto palavras quase invisíveis surgirem e desaparecerem. Esfregou os olhos, mas nada restava. Apenas o silêncio da página. Deitou-se na cama estreita, mas o sono não veio. Sua mente girava entre o olhar do capitão, o nome maldito de João e o livro misterioso. E no fundo de sua alma, pressentia que os segredos que tentara enterrar por 30 anos estavam prestes a emergir das águas escuras. Os dias a bordo começaram a seguir um ritmo próprio. Pela manhã, o som dos motores vibrava no chão da cabine como um lembrete constante de que estavam em movimento. À tarde, o navio fervilhava com passageiros caminhando no convés, crianças correndo entre as mesas e casais, trocando confidências diante do mar. À noite, o salão se enchia de vozes risadas e música de piano. Para todos parecia uma viagem comum. Mas para Dona Helena nada era comum. Ainda perturbada pelas palavras do capitão, evitava cruzar com ele nos corredores. O nome de João ecoava em sua mente. O Ardente. A embarcação que levara seu marido para o desconhecido. Por que aquele homem afirmara ter estado a bordo? O que ele sabia? Numa tarde ventosa, decidiu caminhar pelo convés para aliviar a tensão. O mar estava agitado, ondas se erguiam e desmoronavam em espuma branca. Encostada no corrimão, avistou uma mulher sentada sozinha com um bloco de desenho sobre os joelhos. O cabelo prateado preso em um coque frouxo e os óculos escorregando pela ponta do nariz. A cada traço de carvão, a cena do oceano ganhava vida no papel. A senhora parece gostar de desenhar, comentou Helena ao se aproximar. A mulher levantou os olhos e sorriu com uma expressão calorosa. E a senhora parece precisar de companhia. Venha, sente-se comigo. Helena hesitou, mas aceitou o convite. Sou Helena Carvalho. Beatriz Almeida respondeu a outra, estendendo a mão manchada de grafite. Viúva, pintora e um pouco teimosa. Estou fugindo do Rio de Janeiro antes que ele me sufoque de vez. As duas riram discretamente. A conversa começou tímida, mas logo ganhou fluidez. Beatriz contou como o marido, um advogado rígido, havia limitado seus sonhos durante décadas. Quando ele morreu, pegou de volta os pincéis e decidiu não mais se calar. Desenho para não desaparecer, disse Beatriz, enquanto mostrava o esboço inacabado do navio. E a senhora o que faz aqui? Helena engoliu em seco. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de abrir o coração. Contou sobre Camila, sobre as exigências intermináveis, sobre os anos de sacrifício registrados em um caderno de contas. Falou do desaparecimento de João e do encontro perturbador com o capitão Ramos. Beatriz a ouviu em silêncio, traçando pequenos riscos no papel, como se registrasse cada palavra. Quando Helena terminou, a amiga suspirou. Então não está apenas viajando, está caçando fantasmas. A frase ficou no ar. Helena sentiu um arrepio, mas também uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez, alguém a enxergava não como a mãe servil ou a viúva silenciosa, mas como uma mulher em busca de si mesma. Nos dias seguintes, as duas se tornaram inseparáveis. Passeavam pelo convés, partilhavam refeições no salão, trocavam confidências no entardecer. Beatriz falava de cores, luzes e formas como se o mundo fosse uma tela esperando para ser preenchida. Helena aprendia a olhar para além da dor, sentia-se menos só. Mas a paz durou pouco. Numa noite, ao retornar à cabine depois de jantar com Beatriz, encontrou a porta entreaberta. O coração disparou. Empurrou lentamente e entrou. O quarto estava silencioso, a mala intacta, nada parecia fora do lugar. Até que viu o livro sobre a mesa. As páginas, que antes estavam em branco agora, traziam uma frase escrita em letras pálidas, como se tivessem sido desenhadas com água.
O Ardent não afundou. Helena levou a mão à boca. Tocou o papel e a frase se desfez diante de seus olhos, sumindo como se nunca tivesse existido. Sentou-se na cama com as pernas trêmulas. Quem poderia ter escrito aquilo? E como desaparecera tão rápido? Na manhã seguinte, procurou Beatriz no convés e contou o ocorrido. A amiga escutou com atenção, os olhos semicerrados pela luz do sol. Então o mar ainda não terminou com você, disse. Talvez João também não. Helena sentiu um nó na garganta. 30 anos de ausência não se apagavam facilmente. A possibilidade de que o marido não tivesse morrido como sempre acreditara a deixava confusa. Seria a esperança ou mais uma armadilha do destino? À noite, enquanto caminhava pelo corredor em direção à cabine, um comissário se aproximou e entregou-lhe um bilhete. O capitão Ramos gostaria de vê-la em seus aposentos. O coração voltou a acelerar. Guardou o bilhete no bolso e caminhou até a sala indicada. Ao entrar, encontrou Ramos de pé diante de uma grande mesa com mapas. Seus olhos sérios a fixaram. A senhora encontrou o livro, disse sem rodeios. Helena engoliu em seco. O senhor sabia. Foi deixado para a senhora. É uma chave para algo que precisa descobrir. Ele apontou para o mapa estendido sobre a mesa. Uma linha atravessava o Atlântico e terminava não no ponto oficial onde diziam que o Ardent afundara, mas em um conjunto de ilhas ao sul. Foi lá que o perdemos. Helena se apoiou na beira da mesa. Está dizendo que o navio não se perdeu no meio do mar. O capitão assentiu. O Ardent desapareceu. E muitos preferiram calar. O silêncio na sala era pesado. O som distante das máquinas do navio parecia ecoar como um coração batendo. Helena sentiu o mundo girar. Toda a sua vida havia sido construída sobre a ausência de João. E agora descobria que talvez a ausência fosse apenas parte de uma mentira maior. O capitão não disse mais nada. Apenas recolheu o mapa e concluiu. Prepare-se, dona Helena. A viagem que começou como fuga pode se tornar um mergulho no passado. Ao sair do gabinete, encontrou Beatriz esperando no corredor. O olhar da amiga refletia preocupação. Helena segurou firme a mão dela. Algo grande está prestes a acontecer, sussurrou. E no fundo sabia que não havia mais volta. A travessia não era apenas pelo oceano. Era também pela própria alma. Naquela noite, dona Helena não conseguiu dormir. A cabine pequena parecia encolher em volta dela como se o próprio navio respirasse junto ao mar. O livro estava aberto sobre a mesa e o vazio das páginas era mais inquietante que qualquer palavra. Ainda podia ouvir a voz do capitão Ramos ecoando dentro de si. O Ardent desapareceu. Muitos preferiram calar. Levantou-se, acendeu a pequena lâmpada de mesa e começou a escrever no diário. Palavras rápidas, quase desesperadas sobre a filha, sobre João, sobre os anos de silêncio. Escrever parecia um modo de não enlouquecer, mas quando fechou o livro percebeu algo estranho. No rodapé da página recém-escrita, surgira uma frase fraca, quase invisível. Não confie em todos. Helena passou o dedo sobre o traço e a frase se desfez como fumaça. O coração disparou. Quem estava tentando se comunicar? Seria alucinação. Ou o próprio livro guardava uma memória secreta. Na manhã seguinte, o capitão a convocou novamente. Encontrou Ramos diante do grande mapa. Ele parecia cansado, os olhos carregavam um peso antigo. O Ardent nunca chegou ao destino, disse ele em voz grave. Os registros oficiais falam em naufrágio, mas eu estava lá. Não houve tempestade, não houve colisão. O navio simplesmente desapareceu de nossas rotas. Helena sentiu as pernas enfraquecerem. Está dizendo que João pode ter sobrevivido. Ramos não respondeu de imediato. Depois respirou fundo. Não posso afirmar. O que sei é que o Ardent desviou para uma rota proibida perto de ilhas remotas. Depois disso, ninguém falou mais nada. Foi como se uma ordem tivesse caído sobre todos.
Silêncio. Por quê? Porque havia algo a bordo que não deveria ser visto, respondeu ele sem encarar a viúva. Cargas misteriosas, pessoas que não constavam na lista oficial e interesses poderosos que não tolerariam perguntas. Helena levou a mão ao peito. Então João. Talvez tenha conhecido verdades demais, completou Ramos. O silêncio na sala parecia sufocar. Helena olhou fixamente para o mapa, para a linha que terminava nas pequenas ilhas desenhadas no Atlântico. Era como se aquele traço simples carregasse todo o peso de sua vida. Quando saiu do gabinete, encontrou Beatriz a esperando no corredor. A amiga percebeu sua expressão abalada e a levou para o convés. O vento frio batia contra seus rostos, as gaivotas acompanhavam o navio a certa distância. Ele contou algo, não foi, disse Beatriz. Helena assentiu. Disse que o Ardent não afundou. Disse que sumiu perto de ilhas. Beatriz segurou firme a mão dela. Então sua busca não é mais apenas sobre liberdade, é sobre a verdade. Naquela noite, quando retornou à cabine, encontrou a porta entreaberta outra vez. O coração acelerou. Empurrou devagar e viu o livro sobre a cama. Abriu e encontrou novas palavras apagadas escritas como sombra. Procure nas ilhas. O suor frio desceu por sua nuca. Quem escrevia aquilo? O capitão, um tripulante. Ou seria apenas sua mente cansada, criando sinais para justificar esperanças? Sentou-se na cama e ficou olhando as letras se dissolverem até desaparecerem por completo. Nos dias seguintes, cada olhar do capitão parecia carregar segredos não ditos. Ele não voltou a mencioná-lo, mas Helena sentia que sabia mais do que revelava. Às vezes o via sozinho no convés observando o horizonte como se também carregasse fantasmas. As cartas de Camila continuavam chegando pelo serviço de telegrama. Em uma delas a filha implorava que voltasse acusando a mãe de egoísmo e loucura. Helena leu em silêncio e depois dobrou o papel. As palavras já não a feriam. Eram apenas ecos de uma prisão que havia deixado para trás. Uma tarde, Beatriz a levou para pintar no convés. Entregou-lhe pincéis e uma tela pequena. Helena riu desconfiada, mas aceitou. As cores se espalharam em certas tremidas, mas carregadas de emoção. Pintar o mar mesmo sem técnica lhe deu uma sensação de leveza. Pela primeira vez em décadas, não estava apenas reagindo às vontades dos outros, estava criando algo seu. Mas a calma foi interrompida. Pouco antes do pôr do sol, um comissário trouxe outro bilhete. O capitão pede sua presença urgente. No gabinete, Ramos parecia agitado. Mostrou um telegrama cifrado que recebera horas antes. Linhas de código que só parcialmente compreendia. Mas uma frase estava clara. O Ardent não deve ser revelado. Helena sentiu a espinha gelar. Há pessoas ainda vigiando essa história. Sim, respondeu Ramos. Pessoas que não hesitarão em silenciar quem insistir. Então por que me contou? Porque a senhora merece saber a verdade. E porque talvez só a senhora possa decidir se vale a pena continuar. As palavras ficaram suspensas entre os dois. Helena entendeu que não estava apenas diante de uma lembrança do passado, mas de um enigma ainda vivo. Naquela noite voltou à cabine e encontrou o livro fechado sobre a mesa. Abriu. Nas páginas vazias havia apenas uma palavra: escolha. Deitou-se na cama sem dormir. O balanço do navio embalava o corpo, mas a mente permanecia desperta. O que faria? Continuaria a viagem apenas como fuga, ou aceitaria seguir o rastro das ilhas para enfrentar a verdade? O mar rugia lá fora, como se também aguardasse sua decisão. E Helena soube que o tempo de apenas sobreviver havia terminado. Os dias no navio passaram a ter um ritmo quase hipnótico. A cada manhã, Dona Helena despertava com o som profundo dos motores e o balanço suave das ondas. O mar infinito estendia-se diante de seus olhos como um convite e uma ameaça. O livro misterioso permanecia guardado na gaveta da cabine, mas sua presença pesava mais do que qualquer objeto.
As palavras que surgiam e desapareciam em suas páginas ainda ecoavam em sua mente. Escolha. Decidiu que não viveria mais escondida atrás de dúvidas. Queria aproveitar a travessia para descobrir não apenas os segredos do Ardent, mas também a si mesma. Começou a caminhar todos os dias pelo convés de cabeça erguida, observando o mar e os passageiros com uma atenção nova. Já não se sentia invisível como antes. Beatriz estava quase sempre ao seu lado. A pintora carregava o bloco de desenho por onde fosse, e suas mãos manchadas de carvão eram uma constante lembrança de que a arte podia ser refúgio, mas também resistência. As duas passaram a conversar longamente sobre infância, sonhos abandonados e escolhas. Helena, que antes mal ousava falar de si, agora se permitia contar histórias que guardara em silêncio por décadas. Numa dessas conversas, Beatriz lhe disse algo que ficou gravado. Nós mulheres aprendemos cedo a nos calar, mas quando encontramos a coragem de falar, não podemos mais voltar atrás. O silêncio não serve de abrigo, serve apenas de prisão. Helena sentiu a frase como um golpe e uma libertação ao mesmo tempo. Reconheceu ali sua própria vida moldada pelo silêncio e pela obediência. Pela primeira vez ousou responder com firmeza. Então está na hora de quebrar as correntes. E de fato passou a agir diferente. No salão de jantar já não escolhia sempre a mesa mais escondida. Sentava-se com outros passageiros, ouvia suas histórias e contava a sua. Descobriu que havia ali um casal de professores argentinos viajando para a Europa, um jovem marinheiro português em busca de futuro melhor, e até um padre que atravessava o oceano para servir em missões. Cada encontro a enriquecia e a fazia perceber que sua vida podia ter muitas formas, não apenas a de mãe e serva. Um dos passageiros que mais a impressionou foi Daniel Moreira, um escritor de meia idade que carregava sempre um caderno de notas. Ele a cumprimentou numa tarde no convés quando a viu observando o horizonte. Gosta de histórias? Perguntou ele. Porque o mar guarda mais histórias do que qualquer biblioteca. Helena riu e respondeu que estava vivendo uma história que ainda não sabia como terminaria. A partir dali, começaram a conversar com frequência. Daniel lhe falava sobre livros, viagens e pessoas que conhecera. Havia nele uma serenidade que a confortava, uma presença que não exigia nada dela além de atenção. Enquanto isso, continuava recebendo telegramas de Camila. Alguns imploravam que voltasse, outros a acusavam de ser ingrata e egoísta. Helena lia cada linha sem se abalar. Dobrou os papéis e guardou-os em uma pasta. Não queria mais viver sob chantagem emocional. A culpa perdera força. Com Beatriz aprendeu a pintar pequenas telas. No início tremia ao segurar o pincel, mas logo percebeu que as cores eram como vozes que nunca tivera. Pintava o mar em tons de azul profundo, o céu em dourado e até a própria mão enrugada. Cada traço parecia devolver-lhe um pedaço da identidade perdida. Beatriz elogiava sua coragem mais do que sua técnica. O importante não é pintar bonito, é pintar verdadeiro, dizia. A amizade entre elas se fortaleceu tanto que passaram a se chamar de irmãs de viagem. Helena percebia em Beatriz o reflexo de uma vida de limitações, mas também de renascimento. Juntas formavam uma dupla improvável, duas viúvas que se negavam a desaparecer no esquecimento. Apesar disso, o mistério do Ardent não a deixava em paz. Às vezes à noite acordava com a sensação de ouvir passos no corredor. Em outras ocasiões tinha a impressão de que alguém entrava em sua cabine na sua ausência. O livro continuava a revelar frases fugidias. Algumas vezes apenas palavras soltas como verdade, memória, ilhas. Outras vezes frases inteiras como não olhe para trás. Comentou com Beatriz, que a aconselhou a não se deixar paralisar pelo medo. O livro pode ser um sinal, mas também pode ser um espelho, disse. Talvez seja sua própria consciência escrevendo o que precisa ouvir. Helena pensou nisso por muito tempo. Era possível que aquelas palavras fossem apenas fruto de sua mente cansada.
Mas também era possível que fossem um chamado real, uma chave para abrir o passado que ainda pesava. O capitão Ramos manteve-se reservado, mas de vez em quando cruzava com ela e a cumprimentava com um olhar carregado de significados. Helena começou a notar que não era apenas ele quem a observava. Alguns tripulantes também pareciam atentos demais aos seus movimentos. Isso a deixava em alerta. Mesmo assim, algo dentro dela mudava. Já não era a mulher que passava os dias dobrada pela rotina e pelas ordens da filha. Caminhava ereta pelo navio, conversava com estranhos, experimentava coisas novas. Pela primeira vez em muito tempo se via como sujeito e não objeto da própria vida. Numa noite de céu estrelado, sentou-se com Daniel no convés. Ele lhe perguntou o que esperava encontrar no fim da viagem. Helena demorou para responder. Quero encontrar a mim mesma, disse enfim. Quero saber se ainda existe vida depois de tanto silêncio. Daniel sorriu. Então já encontrou. O simples fato de estar aqui, de olhar o mar e responder com sua própria voz, já é prova disso. As palavras dele a emocionaram. Pela primeira vez em anos sentiu-se reconhecida não pelo que fazia pelos outros, mas pelo que era. Os dias seguintes reforçaram essa transformação. Participou de rodas de conversa no salão, aceitou dançar uma música lenta com Daniel, deixou-se fotografar por um grupo de passageiros animados. Descobriu que podia rir de novo. Descobriu que havia prazer em simplesmente existir. Ainda assim, sabia que a viagem escondia algo maior. O capitão o livra O Mistério do Ardent. Não podia ignorar. Mas agora sentia-se mais forte para enfrentar o que viesse. Não estava mais sozinha. Tinha Beatriz ao lado, tinha a amizade sincera de Daniel e a coragem recém-despertada dentro de si. Na última noite, antes de chegarem ao próximo porto, Helena abriu o livro mais uma vez. Desta vez as palavras surgiram claras e permaneceram. O passado não está morto. Fechou os olhos e respirou fundo. Sabia que a jornada não terminaria no desembarque. O mar ainda guardava segredos e ela estava pronta para desvendá-los. A transformação estava completa. Não era mais a viúva resignada da Bahia. Era uma mulher que escolhera viver. E nada poderia fazê-la voltar atrás. A viagem prosseguiu até que numa manhã clara o navio finalmente se aproximou do porto. A cidade surgia aos poucos no horizonte, as casas brancas espalhadas pela encosta, os guindastes movimentando cargas, os pescadores lançando redes. Para muitos passageiros era apenas o fim de uma travessia, o início de novas aventuras. Para Dona Helena era muito mais. O coração batia com força porque sabia que estava prestes a tomar uma decisão definitiva. Beatriz a acompanhava no convés, segurando seu bloco de desenho contra o vento. Parece que chegamos, disse a pintora com um sorriso leve. Helena assentiu em silêncio. O mar refletia o sol e ela se sentia partida em duas. Parte dela queria seguir em frente e buscar as ilhas indicadas pelo capitão Ramos, mergulhar de vez no mistério do Ardente. Mas outra parte dizia que havia algo que precisava ser resolvido antes, algo que prendia suas correntes na terra natal. Enquanto os passageiros desciam, Helena permaneceu imóvel. Beatriz notou a hesitação. Você já sabe o que vai fazer, não sabe? Sim, respondeu a viúva com a voz firme. Preciso voltar à Bahia. Preciso enfrentar minha filha. Beatriz a abraçou com força. Então vá. O mar vai esperar. Despediram-se ali mesmo, prometendo trocar cartas. Beatriz seguiria para a Europa com suas telas em busca de cores e novas paisagens. Helena desceria para o cais com sua mala e sua decisão. A viagem de volta à Bahia foi silenciosa. No trem que a levou de Recife até Salvador, e depois no ônibus que seguiu até a pequena vila costeira, ela observava as paisagens passarem pela janela. Cidades, campos, florestas, praias. Cada quilômetro percorrido a aproximava de um confronto inevitável. Quando finalmente avistou a silhueta da casa no alto da falésia, um arrepio percorreu seu corpo.
A mansão parecia ainda mais envelhecida, as janelas cobertas de poeira, as paredes descascadas pelo sal. Mas pela primeira vez não a viu como prisão. Era apenas um lugar, e ela era livre para decidir como habitá-lo. Ao abrir a porta, sentiu o cheiro conhecido da madeira úmida. Os móveis cobertos de pó, as cortinas pesadas bloqueando a luz. Caminhou pelos cômodos em silêncio, como se reconhecesse cada fantasma. O retrato de João continuava sobre a lareira, os olhos serenos a observando. Helena ergueu o queixo. Não estava mais sozinha naquela lembrança. Trazia consigo a força conquistada no mar. Não demorou para o telefone tocar. A campainha estridente ecoou pelo corredor. Helena respirou fundo antes de atender. Mãe, disse a voz de Camila, carregada de tensão. Finalmente voltou. O que pensa que fez comigo? Todos me julgaram, todos disseram que eu não sabia controlar minha própria casa. Eduardo ficou furioso. Helena manteve a calma. Eu sabia que isso aconteceria, mas não me arrependo. Do outro lado, a filha suspirou alto. A senhora me deixou sozinha. A senhora me abandonou. Não, Camila. Eu não abandonei. Eu apenas recusei ser sua serva. O silêncio tomou conta da linha. Camila parecia sem palavras. Finalmente respondeu com ironia. Então é isso. Vai me tratar como estranha. Não como estranha, como filha. Mas filha não é dona. Eu sou sua mãe, não sua empregada. As palavras saíram firmes, carregadas de uma convicção que Helena nunca antes expressara. Do outro lado houve apenas silêncio. Camila desligou sem responder. Nos dias que se seguiram, Helena começou a transformar a casa. Abriu todas as cortinas, deixando o sol iluminar os cômodos escuros. Limpou os móveis, jogou fora objetos sem valor, colocou flores frescas sobre a mesa. Pintou as paredes de cores claras. Cada gesto era simbólico, como se limpasse não apenas a casa, mas também a própria vida. Inscreveu-se em uma pequena oficina de pintura no centro da vila. Com pincéis baratos e tela simples, começou a experimentar cores. Ao lado de jovens artistas, ria, aprendia e se permitia errar. Sentia-se viva de um jeito que há muito não experimentava. Camila apareceu uma semana depois. Bateu à porta, algo que raramente fazia. Estava pálida, os olhos cansados. Helena a recebeu com calma, ofereceu chá. A filha olhou ao redor, notando a mudança nos cômodos. Está diferente, murmurou. Sim, porque eu também estou diferente. Sentaram-se à mesa. Camila parecia perdida, como se buscasse palavras que não vinha acostumada a dizer. Finalmente sussurrou. Eu não sei se consigo. Consegue o quê? Aceitar a senhora assim. Helena suspirou. Não precisa aceitar. Precisa apenas entender. Se quisermos continuar como mãe e filha, será como iguais. Nada mais, nada menos. Camila baixou os olhos. Ficaram em silêncio por longos minutos. Quando se levantou para ir embora, Helena não a deteve. Apenas disse: a escolha é sua. Nos dias seguintes, a filha não voltou a telefonar. Mas Helena não se abalou. Sabia que a mudança não viria de um dia para o outro, e pela primeira vez não se sentia responsável pelo peso da filha. Numa tarde de domingo, ouviu batidas leves na porta. Ao abrir, encontrou Daniel Moreira, o escritor que conhecera no navio. Trazia um livro debaixo do braço e um sorriso sereno. Achei que gostaria de conversar, disse. Recebeu-o na sala iluminada, ofereceu-lhe chá. Conversaram por horas sobre viagens, literatura, sonhos possíveis. Diferente de tantas outras presenças em sua vida, Daniel não pedia nada dela, apenas compartilhava. Quando se despediu, Helena percebeu que não sentia medo de novos laços. Naquela noite ficou em frente à janela, observando o mar. As ondas quebravam como sempre, mas já não pareciam ameaças. Eram companheiras, lembrando-lhe que a vida é movimento, mudança e coragem. O livro, com suas iniciais, permanecia sobre a escrivaninha. Ainda não tinha decidido o que faria com ele.
mas sabia que as palavras escritas e apagadas eram parte de um chamado maior. O Ardent continuava sendo um enigma, e as ilhas mencionadas pelo capitão Ramos ainda a esperavam. Por enquanto, porém, escolhera voltar. Escolhera libertar-se das correntes invisíveis que a filha lhe impunha. Escolhera olhar nos olhos do passado sem se curvar. E naquele silêncio renovado da casa Dona Helena Carvalho, compreendeu que o retorno não era o fim da jornada. Era apenas o passo necessário para que pudesse seguir adiante. As semanas seguintes ao retorno de Dona Helena à Bahia foram diferentes de tudo o que vivera até então. A casa que por tantos anos parecia um mausoléu começava a ganhar vida. As janelas abertas deixavam a luz inundar os cômodos. O cheiro de maresia misturava-se ao perfume das flores que ela mesma trazia do jardim. Pela primeira vez em décadas, a mansão não era prisão, mas abrigo. Helena organizou um pequeno ateliê em um dos quartos laterais. Comprou cavaletes usados, telas simples e tintas baratas. Sentava-se diante da janela com vista para o mar e pintava. Não importava se os traços eram incertos. Cada cor espalhada sobre a tela era um gesto de liberdade. Pintava o azul profundo do oceano, o dourado das manhãs de sol, o rosto enrugado refletido no espelho. Era como se finalmente desse voz à parte de si que ficara sufocada durante toda a vida. A oficina de pintura na vila tornou-se um espaço de renovação. Lá Helena encontrava jovens que sonhavam em expor em grandes galerias e senhoras que, como ela, haviam decidido descobrir novos caminhos depois da velhice. Riam juntas, partilhavam histórias e aprendiam umas com as outras. Helena era chamada de dona, mas não se sentia distante. Era apenas mais uma aprendiz curiosa e cheia de vontade de experimentar. Em uma dessas tardes, Daniel Moreira voltou a visitá-la. O escritor trazia consigo um caderno cheio de anotações e contou que pretendia escrever um livro inspirado em histórias de viagem. Helena o recebeu com chá e bolo simples. Conversaram por horas sobre o poder das narrativas, sobre a importância de registrar memórias. Daniel lhe disse algo que a marcou profundamente. Toda a vida é um livro, Helena. Alguns deixam outros escreverem por eles. Outros decidem finalmente segurar a caneta. Essas palavras ecoaram em sua mente. Ela havia passado anos deixando que a filha ditasse seus capítulos, deixando que as exigências familiares escrevessem suas páginas. Agora, enfim, tinha tomado o caderno nas próprias mãos. Camila demorou a aparecer novamente. O silêncio da filha poderia ter lhe causado angústia em outros tempos, mas Helena surpreendeu-se com sua serenidade. Estava ocupada demais redescobrindo a si mesma. Cuidava da casa, pintava, recebia visitas, caminhava pela praia ao entardecer. Já não se sentia à espera de alguém. Certo dia, Camila telefonou. A voz estava menos agressiva, mais vacilante. Mãe, posso ir até aí? Claro, respondeu Helena sem hesitar. Quando a filha chegou, estava diferente. Não havia a postura de comando, mas um ar de incerteza. Olhou em volta para a sala iluminada e murmurou. Está tudo tão mudado. Helena sorriu. Sim, porque eu mudei. Sentaram-se para conversar. Pela primeira vez em anos, não houve exigências, apenas perguntas tímidas. Camila quis saber como a mãe estava, como passava o tempo. Helena respondeu com honestidade, falando das aulas de pintura, das caminhadas, das amizades que surgiam. Não pediu desculpas, não ofereceu justificativas. Apenas mostrou que sua vida agora tinha outro rumo. Camila parecia desconfortável. Não estava acostumada a ver a mãe assim autônoma e confiante. Mas ficou. Tomou chá, ouviu, falou um pouco de suas próprias dificuldades com Eduardo, confessou cansaço. Helena não a interrompeu, nem se ofereceu imediatamente para resolver seus problemas. Apenas escutou. Esse momento foi um divisor de águas. A filha percebeu que a mãe não era mais um recurso infinito. Percebeu que, se quisesse proximidade, teria de aprender a se relacionar de igual para igual. Os encontros seguintes continuaram nesse tom. Camila vinha às vezes sozinha, às vezes com as crianças.
Helena as recebia com carinho, mas sem se anular. Brincava com os netos, preparava uma refeição simples, mas deixava claro que não estava ali para assumir responsabilidades de todos. A filha, aos poucos, começou a entender. Helena se surpreendia com a própria calma. Já não reagia a críticas ou chantagens emocionais. Quando Camila insinuava que precisava de ajuda financeira, ela respondia com firmeza: "Minha vida não é mais para sustentar a sua. Você e Eduardo precisam encontrar os próprios caminhos." As conversas eram difíceis, mas cada uma representava um passo em direção à cura. Camila resistia, reclamava, mas ao mesmo tempo parecia admirar a força da mãe. Talvez pela primeira vez enxergasse Dona Helena como pessoa e não apenas como um pilar de sacrifício. Enquanto isso, Helena aprofundava seus laços com Daniel. O escritor visitava a cada semana, trazia livros, lia trechos em voz alta, mostrava páginas inacabadas. Nunca havia pressa, nunca havia cobrança. Apenas companhia tranquila. Helena descobriu que podia ter amizade e até afeto sem perder sua liberdade. O mar continuava sendo presença constante. Toda manhã, ela o observava da janela, lembrando-se das revelações do Capitão Ramos e do mistério do Ardent. Sabia que aquele enigma ainda a chamava, mas agora tinha a clareza de que não precisava correr. Podia escolher o momento certo. Certa noite abriu o livro de capa de couro novamente. As páginas estavam em branco, mas no fundo sentia que ainda guardavam algo. Passou os dedos e imaginou as frases que já havia lido. O passado não está morto. Não confie em todos. Procure nas ilhas. Escolha. Sorriu. Já estava escolhendo todos os dias. Escolhia a si mesma. O processo de reconstrução era lento, mas cada gesto mostrava que estava no caminho certo. Convidou vizinhos para um café, participou de uma feira de arte na praça, vendeu até um pequeno quadro para uma turista, que se encantou com suas cores. A sensação de valor próprio florescia de forma simples, mas real. Camila voltou certa tarde trazendo um presente. Era um conjunto de pincéis novos. Não disse nada, apenas entregou e ficou em silêncio. Helena recebeu emocionada. Não era desculpa, não era reconciliação completa, mas era um gesto. Um sinal de que algo estava mudando entre elas. Naquela noite, Helena escreveu em seu próprio caderno de anotações. Não mais valores gastos, não mais dívidas. Escreveu palavras de gratidão, descrições do mar, memórias da viagem. Escreveu também que, mesmo que nunca descobrisse toda a verdade sobre João e o Ardent, já havia encontrado algo maior. Encontrara a si mesma. O vento soprou forte do lado de fora. Helena fechou os olhos e ouviu o rugido das ondas. Sorriu. Pela primeira vez em muito tempo não sentia medo do que viria. Sabia que ainda havia um último passo. O mar continuava chamando. O segredo das ilhas permanecia lá fora. Mas agora estava pronta para enfrentar esse chamado não como fuga, mas como escolha consciente. E foi nesse estado de serenidade que Dona Helena Carvalho percebeu que a reconstrução de sua vida não era o fim da história. Era apenas a base sólida sobre a qual enfrentaria o que ainda estava por vir. O tempo passou, e a rotina de Dona Helena na casa à beira-mar foi se tornando mais leve e mais plena. Os dias já não eram marcados pela espera de um telefonema exigente ou pela sombra da solidão. Agora eram preenchidos por pequenas alegrias, pela pintura, pelas conversas tranquilas com vizinhos e pela presença constante do mar, que não mais lhe parecia inimigo, mas sim companheiro. A cada pincelada em uma tela, a cada chá, partilhado com Daniel ou Beatriz, por meio de cartas enviadas do outro lado do oceano, ela se reconhecia mais forte, mais inteira, mais dona de si. O mistério do Ardent e o destino de João permaneciam como uma sombra à distância, mas já não eram um peso esmagador. Helena compreendeu que não precisava de todas as respostas para viver em paz. O que precisava era de coragem para continuar escolhendo a si mesma.
Se um dia decidisse seguir até as ilhas indicadas pelo capitão Ramos, o faria não por desespero, mas por desejo de verdade. E isso fazia toda a diferença. Certa manhã, enquanto arrumava sua pequena sala de pintura, encontrou o livro de capa de couro sobre a mesa. Não lembrava de tê-lo deixado ali, mas já não se espantava com suas aparições. Abriu-o lentamente e encontrou as páginas em branco. Desta vez não esperou por frases ocultas. Decidiu escrever com sua própria mão. Escreveu que havia dito não pela primeira vez em sua vida, e que esse não a libertara. Escreveu que o amor verdadeiro não se mede por obediência cega, mas por respeito. Escreveu que não existe idade para recomeçar. Ao terminar, sentiu uma paz diferente. Era como se tivesse respondido finalmente ao chamado que o livro representava. Não importava se as mensagens anteriores vinham de alguém do acaso ou de sua própria consciência. O que importava era que agora o livro trazia sua voz. Nesse mesmo dia, recebeu uma visita inesperada de Camila. A filha chegou sem aviso, os olhos marejados, um semblante que misturava vergonha e afeto. Sentaram-se juntas na cozinha. Camila demorou para falar, mas finalmente murmurou. Mãe, estou tentando. Não sei se consigo mudar de uma vez, mas estou tentando. Helena segurou a mão da filha e sorriu. O importante é começar. Foi um momento simples, mas carregado de significado. Não era reconciliação completa, não era um milagre repentino. Era um passo, um sinal de que o amor poderia renascer sem a corrente do servilismo. E assim a vida seguiu. Helena continuou a pintar, a caminhar pela praia, a receber visitas de Daniel e a trocar cartas com Beatriz. Aprendeu que felicidade não é ausência de problemas, mas presença de escolhas. Descobriu que dignidade nasce quando dizemos basta ao que nos aprisiona e abrimos espaço para o novo. Aos olhos dos vizinhos, tornou-se uma mulher diferente. Já não era a viúva silenciosa da mansão decadente. Era Dona Helena Carvalho, uma senhora que tivera a coragem de mudar quando ninguém esperava. Alguns a admiravam, outros a estranhavam, mas todos reconheciam que algo havia se transformado. Em suas reflexões finais, Helena entendia que sua história não era apenas dela. Quantas mulheres, quantos homens, quantas pessoas em diferentes lugares não viviam aprisionados pelo peso de exigências alheias? Quantos não confundiam amor com obediência, cuidado com servidão, afeto com exploração? Sua jornada mostrava que nunca é tarde para romper esse ciclo. O mar diante de sua casa continuava a rugir como sempre. Mas agora cada onda era para ela um lembrete de que a vida está sempre em movimento. Não há mar imóvel, assim como não há destino imutável. Tudo pode mudar quando temos coragem de escolher. E essa é a grande mensagem da história de Dona Helena Carvalho. Que cada um de nós tem o direito de dizer não quando o peso se torna insuportável. Que não existe idade certa para recomeçar. Que dignidade não é um presente que recebemos, mas uma conquista que fazemos com cada decisão. Se esta história tocou o seu coração, se de alguma forma você se reconheceu no silêncio, na coragem ou no renascimento de Dona Helena, então eu convido você a refletir sobre sua própria vida. Quantas vezes você se calou quando queria falar? Quantas vezes aceitou menos do que merecia? E quantas vezes sonhou em começar de novo, mas deixou o medo decidir? Que o exemplo de Dona Helena sirva de inspiração. Ela mostrou que mesmo após décadas de sacrifício é possível erguer a cabeça, recuperar a própria voz e transformar o futuro. Não porque alguém lhe deu permissão, mas porque ela mesma escolheu. E agora eu faço um pedido especial. Se você acredita que mais pessoas precisam ouvir histórias assim cheias de drama, coragem e renascimento, então deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda o nosso canal a crescer e alcançar mais corações. Inscreva-se para não perder as próximas histórias que preparamos com tanto carinho. E deixe o seu comentário contando o que mais marcou você na trajetória de Dona Helena. Cada like, cada inscrição, cada comentário
É um sinal de que estamos juntos construindo um espaço onde histórias de vida nos unem e nos fortalecem. Lembre-se, não importa a idade, não importa o passado. Sempre existe a chance de começar de novo. Sempre existe o direito de dizer basta. E sempre existe o poder de escolher a si mesmo. E foi isso que Dona Helena Carvalho nos ensinou. Entre o peso do silêncio e a coragem da mudança, ela escolheu viver.